Paulo Giraldelli, o filósofo marxista que não precisa argumentar para provar nada do que ele diz e que desqualifica todas as pessoas que discordam dele com ad hominem, de que a pessoa não tem escolaridade, que apela à sua própria superioridade intelectual, fez um vídeo interpretando a tragédia, que na verdade a tragédia não, o crime que aconteceu em Brumadinho, onde uma empresa matou dezenas de pessoas. Não foi a natureza que matou, foi a Vale que matou dezenas de pessoas. Então ele, com toda a seriedade dele, com toda a qualificação, ele fez uma interpretação como filósofo do que aconteceu. Então ele já começa dizendo que na posição dele como filósofo e também da posição de sociologia, você não pode interpretar isso que aconteceu sem usar o marxismo. Que você não pode ter seriedade na filosofia de hoje, na filosofia em 2019, se você não usar o marxismo para interpretar a sociedade. Isso é uma total asneira. Isso é realmente uma mentira. É uma mentira mesmo, digna de um charlatão. Não é um pequeno erro, não é um pequeno deslize, é uma mentira deslavada mesmo. O marxismo hoje na filosofia está muito longe de ser algo predominante. Você tem apenas um círculo de filósofos que são os filósofos mais voltados para a escola continental, que tem uma tendência de serem influenciados pelo marxismo. Mas, por outro lado, você tem a escola analítica, que não tem nada a ver com o marxismo. E tem filósofos explicando o que é a sociedade, como ela funciona, e que não tem absolutamente nada a ver com o marxismo. Então, o Paulo Giraldelli quer falar que tudo isso você pode jogar no lixo, você pode jogar na privada e dar descarga, porque só o que ele pensa é isso que vale, o resto não vale. É igualzinho o Olavo de Carvalho. Paulo Giraldelli é o Olavo de Carvalho da esquerda. Ele faz exatamente a mesma coisa que o Olavo de Carvalho, por isso que os dois se odeiam tanto, são arqui-inimigos, porque na verdade eles são a mesma coisa, só que em lados opostos. O Paulo Giraldelli quer desqualificar todo mundo que não concorda com ele. Além de filósofos analíticos, você tem também a escola austríaca, você tem a escola austríaca de economia, você tem a escola de Chicago de economia, você tem liberais clássicos, você tem anarquistas que são antimarxistas de esquerda, anarquistas de esquerda que são antimarxistas, anarcomutualistas, anarcoindividualistas, agoristas, anarcotransumanistas, aceleracionistas, neorreacionários, conservadores. Mesmo se você achar que o conservadorismo no Brasil é uma piada, você tem outros pensadores conservadores que vão além do que se fala hoje no Brasil. Então você tem várias formas de enxergar a sociedade que estão sendo pensadas hoje, que foram pensadas no último século. Algumas são indiferentes ao marxismo, algumas são declaradamente anti-marxistas. E o que o Paulo Giraldelli faz? Ele chega e desqualifica tudo. Ele desqualifica tudo sem precisar nem mencionar o nome, sem precisar refutar nada, sem precisar responder nada. Isso é um total charlatanismo e fala que não há seriedade, que não se pode interpretar hoje em dia, que nenhum filósofo sério interpreta hoje em dia a sociedade sem o marxismo. Isso é um charlatanismo mesmo. Esse cara é uma fraude. Esse cara está enganando as pessoas. Ele não consegue pegar os argumentos do oponente e refutar esses argumentos. Não consegue mostrar onde está o erro. Não consegue provar o que ele diz. Ele só usa apelo à autoridade. Só apelo à pessoa. A pessoa dele tem mais autoridade, o outro ele desqualifica. Você tem pensadores como Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe, que tem um trabalho completamente indiferente ou contrário ao marxismo, e ele não sabe absolutamente nada sobre isso. Não tem conhecimento nenhum disso. Ele só conhece a bolha que ele estudou, que é uma bolha continental e marxista. Só isso. Porque afinal, se ele soubesse refutar os oponentes, ele estaria fazendo isso. Por que ele ia deixar de mostrar, de provar que ele está certo, se ele pudesse provar? Então ele fala o seguinte, que a única forma de enxergar a sociedade hoje é burgueses e proletários. E o que caracteriza burgueses e proletários, segundo ele, é que os burgueses são proprietários de meios de produção e os proletários não são. Como se toda pessoa que quisesse investir em mineração, que quisesse investir nesse mercado da Vale, pudesse. E quem é que impede as pessoas de investirem? É o Estado. Quem é que deu o monopólio para a Vale? Onde que propriedade significa monopólio? Monopólio é imposto pela força. Que força é violação de propriedade, ao contrário de propriedade. Então, o que impõe o monopólio da Vale, o que faz com que a Vale saia impune, a impunidade da Vale, porque acontecer uma tragédia assassina desse nível, tudo bem, pode acontecer. Mas por que sai impune?
Alguém comete um crime e é punido. Por que a Vale vai sair impune disso? Porque o Estado é um monopólio. E monopólio é feito pelo uso da força sobre a propriedade. Ou seja, são violadores de propriedade privada que estão criando o monopólio da Vale. Quem cometeu esse crime são violadores de propriedade privada, não são proprietários. Agora, você acha que o Paulo Giraldelli algum dia vai explicar isso para os alunos dele? Para o pessoal que segue ele? Você acha que alguém vai ter acesso a essa informação? A esse pequeno detalhe? Não, a pessoa fica ali hipnotizada, acredita no que ele está falando e acabou. E fica pro resto da vida marxista, acreditando numa crença religiosa, numa fantasia. E o proletário? O proletário não é proprietário? O trabalho dele, que ele faz com o próprio corpo, não implica que ele tem propriedade sobre o próprio corpo? E se você acabar com a propriedade privada? Então, não é a propriedade que oprime os proletários. Pelo contrário, a propriedade permite a livre competição no mercado e que faz com que a qualidade de vida suba cada vez mais, como vem subindo cada vez mais. Como um pobre de hoje é mais rico do que um rico da Idade Média. E está ficando ainda mais rico. Todo mundo está ficando mais rico. Os proletários estão ficando mais ricos. Agora, existe injustiça, existe crime impune, existe monopólio, existe agressão, que inclusive a agressão é agressão à propriedade privada, e isso é provocado pelo Estado, por um violador de propriedade privada, não por um proprietário. O Estado não é um proprietário. O que ele concede à Vale não é baseado em propriedade, é baseado na força bruta, na força física. Estado é isso, é monopólio da força. Essa é a definição do que é um Estado. Aí olha o que o Paulo Giraldelli, que é um cara aí conceituado na filosofia da esquerda, o que ele defende como solução. Já que foi causado esse problema por violação de propriedade privada, para ele a solução é menos propriedade ainda. Para ele ainda tá muita propriedade, ainda tem que violar mais ainda a propriedade privada. E aí vai tornando o Estado cada vez mais autoritário até chegar no nível Venezuela. Até morrer a população inteira. Aí não vai ser um desastre, vai ser um desastre generalizado. A Venezuela é um desastre. A Venezuela inteira é um desastre. Porque o governo achou que tinha que tirar a propriedade privada, tinha que limitar mais ainda a propriedade, usando a força, usando seu exército, sua polícia, que já mataram dezenas, centenas de opositores políticos. Então é isso aí. A esquerda sempre dá nisso. Por quê? Por que o pensamento de esquerda sempre acaba em ditadura? Sempre acaba em miséria, em mortes em massa? Não é à toa. É porque sem propriedade, sem autonomia do indivíduo sobre a sua propriedade, você tem outra pessoa mandando nele, você tem autoridade. Ou seja, se eu não posso tomar minhas decisões, alguém vai tomar pra mim, com um fuzil na minha cara. Só tem essas opções. E os marxistas não enxergam, eles não enxergam um palmo na frente do nariz, em termos lógicos. Eles não enxergam as conclusões lógicas do que eles estão falando. Se eu não posso decidir sobre a minha propriedade, esse microfone aqui é minha propriedade. Se eu não posso tomar decisões sobre ele, alguém vai ter que tomar pra mim. O microfone não vai andar sozinho. Então esse é o resultado de você acabar com a propriedade privada. É autoritarismo, é o controle estatal, é a ditadura. Ditadura é isso. É uma pessoa ditando pro outro o que ele vai fazer com a propriedade dele. Uma pessoa ditando sobre a propriedade dos outros. É violação de propriedade. É o contrário de propriedade. Então o Paulo Giraldelli defende que a solução para a violação de propriedade é mais violação de propriedade. E ele acha que isso é a única forma respeitável de fazer filosofia. Quer dizer, charlatanismo puro. Isso que ele faz é charlatanismo puro. Então inscrevam-se no canal, ativem notificações, apoiem esse canal pelo Apoia-se, Padrim. Muito obrigado, até o próximo vídeo.